Ali eu botei as piores opções. As piores opções de carboidrato, na verdade, não são nem 100% carboidrato, né? Como eu falei. Um dos primeiros motivos é que eles são uma mistura, né? Normalmente tem açúcar, gordura, e assim, gordura hidrogenada, outros produtos químicos, assim, né? Então, assim, na verdade nem constitui carboidrato. Contém carboidrato, mas nem seria, assim, uma fonte de carboidrato. É que às vezes a gente associa, às vezes falta de energia, a pessoa opta por uma dessas opções, entendeu? Mas assim, só para ter uma noção do que é, por exemplo, biscoito recheado. Você entrou lá no supermercado, onde vende biscoito, assim, a não ser, assim, biscoitos especiais, aquela seção que é tudo mais caro, talvez tenha um que tenha uma composição mais limpa, mais simples, assim, mas normalmente, se bem que até o biscoito hoje está caro pra caramba. Então, assim, biscoito recheado, né, muita gordura hidrogenada, açúcar, gostoso, eu sei que é gostoso, assim. De vez em quando eu tenho a fase do biscoito também. De tantos em tantos meses, assim, eu começo a ter mania de querer comer sorvete com biscoito. Aí depois passa. Então, assim, ela vai e vem, entendeu? Mas é gostoso. Assim, sorvete industrializado, porque eu falei industrializado porque assim, você pode, tem receita de sorvete caseiro, pode ser até calórico, mas são ingredientes controlados. Creme de leite fresco, açúcar, nada assim, sem produtos químicos, assim, mas os industrializados você não tem muito esse controle, né? Então, assim, eu já falei que o meu corpo reage muito mal quando eu como muito sorvete. Quando eu digo comer muito, assim, vários dias seguidos. Eu já tive prejuízo fazendo isso. É que você não percebe no dia seguinte nem no outro. Demora um período para cair a ficha. Inclusive, isso também é outro tema, assim, na hora de avaliar resultados, que às vezes como você está se sentindo no dia não é suficiente para você ter noção do resultado. Porque assim, tanto para engordar quanto para emagrecer, demora para cair a ficha para você perceber o que aconteceu. O processo está rolando, mas ainda não é óbvio, entendeu? Tanto para emagrecer, quando você fica desanimado achando que não está acontecendo, mas está. Quanto para engordar, quando acha que não está engordando, mas na verdade está. Então assim, isso é outro tema que a gente pode falar depois, mas é bom já adiantar que isso acontece. Padaria, né? Não sei se sua família é dona de padaria. Assim, que assim, a forma como são feitos também os alimentos, né? Pães, doces, bolos, tudo, assim, normalmente o tipo de massa, né? São aquelas massas, às vezes, manteiga seria até assim, seria até talvez na França, mas no Brasil, óleos, gordura hidrogenada, assim, muito açúcar principalmente. Então, seriam as opções, assim, não muito boas. Você vê gente ainda... Eu vejo gente caminhando na rua, que uma das últimas paradas é a padaria, a pessoa compra o pão e leva para casa. De repente, a caminhada não foi tão benéfica assim, se era para fazer isso. Ou então a pessoa chegando do trabalho à noite, passa na padaria, pede um queijo, um salame, um pão. Mas essas pessoas, assim, eu acho que não estão aqui assistindo porque não tem essa consciência ainda. Mas ainda é tempo de mudar. Frituras, né? Porque carrega no óleo, carrega na farinha. Pastel, salgados, não precisa nem dizer. Suco de caixa, porque eles já são pobres em vitaminas, fibras e muito açúcar concentrado. Refrigerantes, né? Nem vou ficar aqui falando mal, porque a gente já ouviu tanto de refrigerante também, assim, toda a química, acidez, açúcar. Massas, a massa, por exemplo, macarrão, lasanha, tem diferentes tipos de preparar, né? Assim, a lasanha já tudo bem, tem proteína, tem muito carboidrato, aí bota o queijo, pode ser, e te leva a comer muito. Isso eu tô falando, a lasanha ainda é fresca, feita em casa. Mas o que acontece? As massas, você pode fazer um macarrão simples, alho e óleo, alguma coisa, mas a massa, no caso, é mais pela concentração.
a quantidade de carboidrato que você come num pratinho, entendeu? Como eu quero controlar as quantidades, eu evito massa porque eu sei que só assim, uma porção de macarrão parece pouco, já é muito concentrado de carboidrato. Não seria nem pela qualidade ali, que eu nem acho tão ruim. Seria mais para manter a quantidade baixa, entendeu? Claro, tem outras coisas, eu sei que tá falando. Tudo que é gostoso, né? Eu também gosto, assim. E não é para eliminar. Você vê isso aqui e pensa o quê? Festa, né? É hoje. Mas, assim, não é para eliminar isso. Isso, se você... Assim, tem gente que muda tanto o estilo de vida que isso desaparece da vida da pessoa. Ela até esquece que existe. Mas também não é uma necessidade... Assim, você não depende disso para melhorar. Então, assim, se for uma taxa de 20% menos, incluir aquilo que eu falei, quando eu vou repor a energia, às vezes eu incluo biscoito muito mais esporádico, de vez em quando, assim, porque eu não gosto também de me acostumar, senão você quer comer sempre. Mas, assim, coisas de padaria, às vezes salgadinho, o sorvete, então, assim, dá para incluir de uma minoria, assim. Você vai sair para jantar, acaba rolando uma sobremesa, pô, você vai comer uma torta alemã que tem um biscoito, tem manteiga, pô, é gostoso. Só saber que aquilo ali não é todo dia a sua sobremesa, assim. Então, não é aqui, não é proibido, é para limitar o máximo possível. É engraçado você ver isso aqui, dá a impressão que estão tentando te matar, né? Um assassinato, assim. Pô, parece que fizeram isso aqui para envenenar a gente tudo, mas na verdade a responsabilidade é nossa. Se você quer mudar, você que tem que assumir a sua responsabilidade. Assim, isso aqui é gostoso. Você gostaria de viver num mundo que não tivesse isso? Será que você vai pensar, é uma coisa que não é ética, esse tipo de comida, você vai dar para o seu filho? É responsabilidade sua. Você vai excluir isso, sabendo que existe, vai ficar com vontade de comer? Então, assim, não dá para culpar. Assim, claro que ali, muito, assim, a qualidade caiu muito nisso, tentando melhorar a produtividade, o lucro, assim, cortar as despesas. A qualidade desses produtos caiu muito, porque... Por exemplo, questão de padaria. Como era feito antigamente pela sua avó, não seria tão ruim como é hoje. Mas isso é outra questão também. O importante é saber que a responsabilidade é sua. Eu acho legal saber que existe isso, que eu posso comer de vez em quando porque eu gosto e não vai me prejudicar. Então, sabendo usar a seu favor, não tem problema. Não adianta ficar culpando os outros, entendeu? Você vê isso, já deu fome, tá querendo atacar, então, ó, vem pra cá, entendeu? Só que aquele negócio, sempre tem que ressaltar sempre, né? Melhores opções não quer dizer que são liberadas, assim. A gente tenta controlar a quantidade e incluir no momento certo. É que é totalmente liberado, é só para saber o momento certo e a quantidade certa de usar. Mas sabendo que quando inclui essas opções, o risco é maior. De repente você acha que não está piorando e depois de uma semana comendo isso aqui, você percebeu que piorou, que já aconteceu comigo, assim. Você acha que está imune, mas isso também a gente vai ver depois de acordo com as metas, entendeu? Assim, eu vou botar ali as principais metas, se é perder mais, perder menos, ficar, estabilizar, assim, aí dá para usar melhor isso na prática, de acordo com a meta. O carboidrato, na verdade, é mais importante saber isso, porque a proteína não tem muito mistério. Depois a gente bota, na verdade, já até falei, né, de proteínas de baixa qualidade, que são mais os embutidos, industrializados, mas até posso escrever depois, mas o carboidrato é que exige mais atenção, porque, assim, tem mais formas de prejudicar a nossa alimentação. Até porque eles são mais viciantes, né? Seu corpo está mais viciado no carboidrato. Por exemplo, depois a gente vai falar, eu botei isso aqui primeiro porque depois eu quero falar das quantidades mais ou menos que eu manipulo, porque você tem que ter um ponto de partida, né? Mas só para ter uma noção, vamos supor, eu acostumei meu corpo com 200 gramas de carboidrato. Se eu cortar para 50, é um corte grande. Agora, se eu estou acostumado a não comer carboidrato, de uma vez eu boto 200, ele pode reagir, tipo assim, pode ficar muito sensível ao carboidrato e como ele desacostumou, assim, ele não reagir tão bem, eu preciso me readaptar. Então eu estou dizendo o seguinte,
vamos calcular mais ou menos que uma média de 100, 150 é o suficiente para emagrecer. Mas depende, às vezes você come 500 gramas por dia sem saber, se reduzir para 200 já é um corte absurdo, já dá resultado. Então, essa redução tem a ver dependendo de como você se alimenta no momento, entendeu? Tudo é o contexto, mas a gente vai ver então, então no próximo vídeo a gente fala mais sobre essa parte de números, para ter um ponto de partida, o que relativamente é muito, o que relativamente é pouco, só para ter uma noção de onde começar. Valeu? Eu acho que eu estraguei o seu almoço, né? Mas talvez seja necessário você ferir os sentimentos da sua mãe que preparou uma lasanha tão boa. Tá bom, começa amanhã porque eu não quero ver nenhuma família se dividindo por minha causa. Valeu.